boa tarde. Quatro, né? Isso, deixa eu... Mas já tá, eu tô te escutando. Tá. Boa tarde a todos. Agora sim. Pode ir. Obrigado, boa tarde. Muito bem-vindo a todos, obrigado pela presença. Uma oportunidade boa para a gente falar um pouco sobre empréstimos. E um tema que eu gosto muito de falar, que venho tendo aí algumas oportunidades de tratar. A Abrap tem me convidado, a Ione Abrap, para falar um pouco sobre isso em alguns fóruns recentemente, já há algum tempo. E vamos discutir aí um pouquinho. Espero aí incentivar a quem não está tão familiarizado com o tema, plantar essa sementinha que me picou aí há 20 anos atrás e desde então venho vivenciando essa experiência aí há bastante tempo. E a primeira questão que eu trago aqui é uma pergunta que parece simples, mas que na prática é uma discussão que acontece no dia a dia de quem está vivenciando a carteira de empréstimo nas fundações. Carteira de empréstimo é um benefício ou é um investimento? A resposta, do ponto de vista técnico, ela é muito óbvia, mas do ponto de vista prático, você percebe esse cabo de guerra acontecer no dia a dia das fundações, no dia a dia dos gestores e dos órgãos de governança da fundação. Você tem o tempo todo interesses sendo discutidos, vontades sendo questionadas, sendo disputadas ali em cima do produto empréstimo e tratando ele, às vezes, ora como um benefício, ora como um investimento. Mas do ponto de vista estritamente legal, não há o que se discutir. A gente está falando de um investimento, de uma das opções de investimento permitidas a uma fundação. E aí, do ponto de vista muito objetivo, né, a gente está falando aí na 4994, você tem lá descrito as opções de investimento que uma fundação pode alocar os recursos, operações com participantes, lá o item 5, lá do artigo 20. Empréstimo está ali dentro, logo no 25, ele explica o que está dentro, quais são os produtos, quais são os investimentos que estão ali dentro desse item, operações com participantes, e também traz o limite, até 15%, e dentro dessa operação com participantes a gente tem empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários, limitados a 15%, vamos guardar esse número que isso volta um pouquinho mais à frente aí no decorrer da nossa apresentação. Mas falar do empréstimo só olhando do ponto de vista de investimento é uma forma muito simplista de olhar o produto, olhar o investimento, olhar um empréstimo. Ele pode ser muito mais do que somente um investimento. E pode apoiar a fundação de forma muito mais ampla. E aqui eu trago alguns pontos de vista que a gente pode ter da carteira de empréstimo para além do investimento. Né? De cara trago ali a questão do investimento, a rentabilidade, baixo risco, mas por que não usar o empréstimo do ponto de vista comercial para atrair participantes, para reter participantes do plano? A gente tem bons exemplos no segmento de fundações que usam a carteira de empréstimo com esse perfil, com esse viés, né, de também apoiar na parte comercial, na parte de atração de participantes, na parte de retenção de participantes. Bons exemplos também, boas práticas são observadas com um papel social. Na pandemia, quantas fundações não suspenderam a cobrança de empréstimo durante alguns meses, permitindo que seus participantes que tiveram na sua família esposa ou alguém que perdeu o emprego e passou por um momento social, um momento financeiro difícil, a fundação foi lá e suspendeu a cobrança do empréstimo por alguns meses para poder a família se reorganizar, se ajustar.
enfim, esse participante teve a clara percepção de como a Fundação o apoiou no momento difícil, então teve aquele papel social que a Fundação tanto é reconhecida, e o empréstimo foi lá e foi o canal, o meio pelo qual a Fundação utilizou para chegar e tocar esse participante nesse momento difícil. Educacional, excelente oportunidade para falar sobre educação financeira. Também existem práticas no mercado fantásticas que aproveitam o momento que o participante está lá buscando um empréstimo para entender a necessidade dessa busca pelo empréstimo tão recorrente, tão frequente, para apoiá-lo e ajudá-lo a entender e fazer melhor uso das suas finanças pessoais, para aquele empréstimo não ser simplesmente uma ajuda pontual, mas sim talvez o início de uma reestruturação da sua vida financeira a partir daquele empréstimo bem alocado, bem desenhado, para quitar uma dívida mais cara, para pagar um cartão de crédito que está no rotativo, enfim, e organizar a vida financeira do participante a partir daquele apoio que a Fundação deu. Então, o empréstimo ele trouxe aqui 3 outras opções, além do perfil especificamente de investimento, que a gente pode dar ao empréstimo, são práticas vistas e observadas já nas fundações, já no mercado. Então, convido a todos a refletirem sobre essas outras opções. Será que as nossas fundações, as fundações de vocês, estão fazendo esse olhar para o seu produto empréstimo? Pô, vamos olhar, vamos dar uma checada dentro de casa, nas nossas fundações, se isso está acontecendo. E se não, por que não? Por que não fazer? Será que faz sentido para vocês? Então, são opções interessantes que a gente pode fazer. Mas vamos voltar aqui ao ponto investimento. Não podemos perder isso de vista, esse é o principal papel e não pode estar de forma alguma sem ser observado. O empréstimo, ele é um bom investimento? Ele pode ser um bom investimento ou ele é um bom investimento? Bom, é o primeiro ponto de vista, rentabilidade. E aí, como qualquer investimento, como todo investimento, rentabilidade é um parâmetro que tem que ser buscado, tem que ser observado, um objetivo fundamental. E interessante do empréstimo, que ele é um investimento que na legislação tem uma definição muito clara do piso, né? Você tem a 4994 define qual o valor mínimo que você tem que cobrar de taxa do empréstimo. Não define máximo, define mínimo, justamente para não correr o risco de o empréstimo ser tratado como benefício. Então, você tem que ir lá buscar atingir parâmetros mínimos. Aí, se você estiver falando de empréstimos de planos BDs, meta atuarial, mais custo administrativo, mais taxas adicionais para cobrir risco. Já falando de outras modalidades de plano, você está olhando ali para índice de referência lá da política de investimento e as mesmas taxas que eu estava colocando. Mas ali é mínimo. E qual o parâmetro máximo? Até onde o empréstimo pode buscar de rentabilidade? Esse parâmetro máximo, na prática, é na concorrência, é no mercado. Os nossos participantes eles podem tomar empréstimos com a fundação, mas eles também podem buscar empréstimo com os bancos, com as financeiras, no mercado. Então, o parâmetro máximo é o mercado. Então, esse túnel que está sendo proposto aqui nesse slide, esses 2 limites, é onde as fundações, via de regras, buscam alocar, buscam enquadrar a sua operação. Então, e a gente tem, pelo desenho do mercado brasileiro, as taxas praticadas pelos bancos são taxas muito altas. Então, a gente tem um espaço para trabalhar muito legal. As fundações que podem ter aí uma dinâmica de escolha de taxa, então, muito ampla e muito interessante. Então, as fundações conseguem ter no empréstimo uma modalidade de investimento que ela, diferente de muitas das outras, ela consegue quase que definir para onde que ela quer buscar, como que ela quer trabalhar. Algumas fundações tendem a buscar taxas mais, eu quero olhar mais para o perfil de investimento, mais social, e buscam lá a linha vermelha ali, a linha rosa, a taxa mais baixa possível. Outras não, estão querendo mais buscar rentabilidade, mais colado com o mercado, estão lá mais próximo da linha azul. Mas, enfim, você tem essa flexibilidade. Então, é um investimento que você consegue ter essa opção, ter essa flexibilidade. E aí, adequar a taxa ao seu interesse, ao seu objetivo. Possui riscos, né? Investimento, rentabilidade, assunto seguinte, mas a que risco que eu estou buscando essa rentabilidade? Temos risco sim, né? Por mais que se discuta, desconto em folha, via de regra, as fundações trabalham com desconto em folha, são créditos consignados.
E aí tem um mito que não tem risco. O crédito consignado não tem risco. Tem risco sim. O participante, são operações normalmente de médio a longo prazo, empréstimos de 5, 6 até 10 anos, a gente encontra nas fundações. E nesse período, muita coisa pode acontecer na vida da pessoa que tomou o crédito. Você concede o crédito baseado num retrato no momento que ele tomou o empréstimo. E a vida é dinâmica, né? Ainda mais num país com tanto dinamismo, tanta instabilidade como o nosso. Você pode ter ali redução ou perda da capacidade de pagamento. Ele tomou um empréstimo para descontar em folha, mas ao longo da vida do participante, ele separou e teve uma pensão judicial sendo descontada no seu olerite. Enfim, tem uma série de situações que ele pode reduzir a sua renda mensal e, consequentemente, sua capacidade de pagamento. Ele pode se desligar, perder o emprego, ele pode, se for um aposentado, ter um benefício que foi descontinuado, um benefício por prazo determinado, pode falecer. Você pode ter, porque isso é risco de crédito, você pode ter riscos operacionais, é uma operação varejo, para você ter uma carteira de empréstimo, como algumas fundações têm, de R$1 bilhão, de 100 milhões de reais, a quantidade de contrato que tem ali dentro, é uma operação varejo muito grande. Então você tem riscos inerentes a uma operação de varejo, riscos operacionais que envolvem o sistema, qualquer falha no sistema, riscos de falha humana também estão envolvidos na operação, riscos legais, ações judiciais, por mais que esteja tudo claro ali no contrato, o participante, em qualquer tempo e hora, pode querer questionar esse contrato. E riscos de imagem. Hoje em dia é comum, antes dele ligar para a fundação para fazer uma reclamação, ele faz um post no Instagram, no Facebook, fazendo uma queixa, uma reclamação de alguma coisa que eventualmente ele simplesmente não entendeu. Então existe risco sim, né? Não é uma operação livre de risco, mas temos garantias definidas em legislação que podem mitigar esses riscos. E aqui cito algumas. Temos legislação que nos permite fazer o desconto em folha e aí reduzir o risco de crédito fortemente. Você pode colocar a reserva do participante do plano como garantia da operação, você faz um empréstimo com a garantia da reserva e acessar essa reserva no momento que isso fizer sentido na operação. Você pode acessar as verbas rescisórias do participante ativo que se desliga. Você pode contratar seguros para cobrir para cobrir morte ou inadimplência. Você pode criar um fundo interno com o mesmo objetivo. Você tem duas outras garantias, até coloquei em cinza aqui uma corzinha diferente no slide, que são garantias que são previstas em legislação, mas na prática a gente não vê ela acontecer, porque ela tem uma dificuldade operacional e, enfim, até técnica de ser aplicada, que é a garantia do fundo de garantia. Você pode acessar o fundo de garantia para quitar o empréstimo, está na legislação, está claro lá, mas ninguém consegue colocar isso na prática. Mas, enfim, existem essas garantias também. Então, você tem uma série de garantias que você consegue minimizar parte dos riscos que a operação tem. Então, recapitulando, é uma operação que é um investimento que você consegue calibrar a rentabilidade que você deseja ganhar. Existem riscos e existem garantias para você minimizar boa parte daqueles riscos. E aí, vamos para o passo seguinte. E as fundações estão investindo nisso? Esse produto, esse empréstimo, essa carteira está crescendo, está grande, está avançando? E aí vem a nossa surpresa, né? As fundações têm 152 bilhões de reais não emprestados, não alocados nessa operação. Lembra que eu pedi para guardar? 15% dos recursos podem ser alocados em empréstimo lá pela 4994. Esses 15% que explica esse dinheiro que está em caixa aqui para ser alocado. Na prática, as fundações hoje administram cerca de 116 trilhões, 1,16 trilhões de reais, dos quais 15% dá 174 bi. Dos 174 bi, apenas 22 estão alocados em empréstimo, ou seja, poderia ter 174, só tem 22. E esse não é o cenário de hoje. Tem uma curva aqui, um gráfico de 2013, dos últimos 10 anos, mostrando que esse volume, inclusive, está diminuindo. A gente chegou a ter 2,7%, 2,8% dos recursos alocados, lembra, o limite é 15%, e essa alocação na prática ela vem diminuindo ao longo do tempo. Hoje a gente está com 2%, o segmento está com 2% dos recursos alocados, e aí volta ali o 152 bi que está disponível para ser alocado e na prática não está alocado. E por que está diminuindo? Por que
esse investimento que a gente consegue calibrar a rentabilidade, que tem risco, mas a gente consegue mitigar, que tem todo um perfil que pode ajudar a fundação em vários outros pontos de vista importantes para a fundação. Por que ele está diminuindo, não está crescendo? O que está acontecendo, né? Uma coisa que a gente pode imaginar é o seguinte: o mercado inteiro de empréstimo consignado deve estar estagnado, não só a fundação, os bancos também devem estar com esse negócio, não está andando, né? Pode ser uma explicação. E a gente vai olhar, o mercado está crescendo para caramba e as fundações, na prática, estão perdendo espaço. Os bancos estão crescendo, a gente está perdendo. Pô, mas o que está acontecendo? E aí vamos falar um pouquinho, tentar entender por que isso está acontecendo, por que o mercado está crescendo, por que a gente está diminuindo. E aqui são teses, né? Não são verdades absolutas, são teses. Primeira suspeita que isso está acontecendo, uma crise ética. E aí vou explicar, palavra forte, e explicar um pouquinho sobre isso. Nós, fundação, estamos sempre discutindo poupança de longo prazo, educação previdenciária, isso tudo está na nossa cabeça o tempo todo. E quando a gente fala de emprestar, a gente está falando o quê para as pessoas? O que vem associado? É endividar, é incentivar as pessoas a consumir, a se endividar. Eu não posso fazer isso, isso vai contra tudo que eu prego, que é poupança de longo prazo. Então eu vou esconder minha carteira de empréstimo para ninguém tomar empréstimo, porque eu não posso ir contra o que eu estou pregando, que é poupança de longo prazo. E aí eu escondo a minha carteira de empréstimo. Isso resolve? Quem está precisando de um dinheiro agora para fazer frente a alguma necessidade que ele tem, ele vai deixar de fazer porque a fundação não falou com ele? Porque a fundação escondeu o seu empréstimo? Não. O que ele vai fazer? Ele vai tomar empréstimo com quem falou com ele, com quem ofereceu para ele. E aí esse empréstimo, quem está falando com ele, quem está oferecendo para ele, provavelmente não tem um empréstimo com a saúde, com a preocupação, com o cuidado que a fundação tem. E ele vai, ao invés da fundação estar ajudando esse participante, aportando educação financeira para ele, apoiando ele no momento que ele precisar, do ponto de vista social, está entregando ele, vamos dizer assim, para um público que não vai ter esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho com ele. E ele está lá sendo atingido de toda sorte por propagandas de bancos e financeiras, e a gente está perdendo ele. E aí, lembra do gráfico? Os bancos crescendo, parte daquele crescimento são os nossos participantes, e a gente está minguando. Parte da explicação pode estar aí, sem verdades absolutas, com apenas ideias aí e sugestões. Outro suspeito, legislação. Uma delas, que é importante, é a de portabilidade de crédito, que eu vou atacar ela um pouquinho aqui. E para isso eu resolvi desenhar uma espécie de um pequeno teatro. E o protagonista aqui da nossa peça são os próprios participantes. E eu vou narrar aqui uma situação que imagino quem vive o dia a dia de empréstimo da fundação vai entender exatamente o que está se passando aqui, ou talvez alguns de vocês já tenham até passado por isso aqui. E é uma cena, um processo muito simples. Um participante, assim que ele chega na fundação, eu estou chamando aqui o primeiro ato, que é o primeiro não. O participante entrou na fundação, né, eventualmente, vindo de um concurso público, se ele entrou para uma estatal, ou, enfim, tomou posse em qualquer um de nossas patrocinadoras, e ele ficou sabendo que a fundação tem empréstimo. E ele acabou primeiro emprego dele, eventualmente, ele se mudou para tomar posse, veio morar em São Paulo, foi morar em Brasília, é o primeiro emprego, ele tem que estruturar ali um apartamento, vou comprar um sofá, uma geladeira, ele está precisando de uma grana para poder estruturar, começar a sua vida, e ele precisa de um empréstimo para fazer primeiro movimento. E ele vai, a fundação tem empréstimo, vou procurar lá a fundação para tomar esse empréstimo. E ele vai e pergunta lá para a área de empréstimo: pô, você queria pegar um empréstimo, como é que eu faço? O que a fundação normalmente responde para ele? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você acabou de entrar? Você não tem reserva ainda no plano, você não constituiu reserva. E o nosso empréstimo ele é todo seguro, é todo trabalhado aqui. Sem reserva eu não dou empréstimo. Porque se você sair da patrocinadora e a garantia é a reserva, eu não posso correr esse risco, eu não vou te dar empréstimo por esse motivo. Mas fica tranquilo, segue contribuindo no plano, que daqui a 1, 2, 3 anos você vai ter reserva e aí você volta aqui e eu te dou empréstimo. O cara, mas eu preciso de dinheiro agora, não tem como não resolver o meu problema. O que ele faz? Atravessa a rua, vai num banco,
O banco não tem essa regra, vai olhar só a renda dele, né? Mostrou lá o olerite, mostrou o contra-cheque. Pô, quer empréstimo? Toma aqui o empréstimo. A empresa, a patrocinadora, tem convênio com o banco, permite desconto em folha, então ele toma um empréstimo com desconto em folha. E aí o que o banco acabou de fazer? Cravou uma bandeira no terreno mais disputado do mercado, que é a margem consignável do participante. Ocupou o espaço. E ocupou o espaço por um tempo, que às vezes é de 3, 4 anos, até mais. Está ocupado o espaço, o banco fincou o pé lá. O empréstimo é mais caro, ele comparou na hora, falou, vou pagar bem mais caro, mas é o que eu tenho, não tenho outra opção, enfim. E ele tomou aquele empréstimo. Mas ele ficou na cabeça. Lembra que a área de empréstimo falou com ele? Quando você tiver reserva, volta aqui. Passado um tempo, ele está lá acompanhando a reserva dele e falou, minha reserva subiu. Espera aqui que eu estou fazendo bobagem. Minha reserva subiu. Vou lá agora tomar um empréstimo na fundação. Agora eu tenho reserva. Eu estou precisando agora, que passar desses anos, eu estruturei meu apartamento, mas agora eu queria me mudar, eu me casei, enfim, vou precisar dar um outro passo. E vou lá na fundação agora acertar, e vou pegar um empréstimo mais barato, enfim, agora a coisa vai. Chegou na fundação, quero empréstimo. Aí a área de empréstimo olha, e reserva você de fato tem, mas você não tem margem. Você não pegou um empréstimo numa instituição financeira? Ele ocupou a sua margem e ela segue ocupada. Então você poderia até pegar porque você tem reserva, mas margem você não tem, então você não pode pegar empréstimo. Então ele toma o segundo não e segue com o empréstimo lá. E aí é o gráfico lá do banco, né? Subindo e a gente minguando. E ele segue precisando de dinheiro, ele não resolveu o problema, ele tomou o segundo não. O que ele vai fazer? Volta no gerente do banco que deu o empréstimo para ele a primeira vez e fala, preciso renovar meu empréstimo. Você renova o empréstimo, dilata o prazo, põe mais um dinheiro no banco e o banco, agora ele não só fincou a bandeira, agora ele fez uma base de cimento assim, colocou granito, agora o negócio está definitivo, aquele alicerce daquela base. E aí ele fala assim, caramba, o que eu vou fazer, né? E aí ele pensa o seguinte, procura saber que existe portabilidade. Ele leu, ficou sabendo, existe uma legislação de portabilidade de crédito. Portabilidade serve justamente para isso. Vou migrar um empréstimo de lá, do banco, para cá, para a fundação, e nessa migração resolve essa questão da margem, está tudo resolvido, vou fazer isso. Vou procurar a fundação, vou falar com eles, tem portabilidade, quero portar meu dinheiro de lá, do banco para cá, e está resolvido. Agora eu tenho reserva, com a portabilidade resolve a questão da margem, vou fazer isso. E ele vai procurar a fundação. Poxa, eu quero fazer portabilidade, podemos fazer portabilidade? E a fundação vai dizer para ele o seu terceiro não. Por quê? A legislação de portabilidade de crédito não alcança as fundações. Ela está restrita às instituições financeiras. E ele recebe o seu terceiro não. E aí, e o banco segue lá disponível. Está precisando de dinheiro? Sigo aí, estou à sua disposição. Esse teatro, não sei se alguns de vocês se identificaram com esse cenário, ele explica, no meu ponto de vista, que um cenário que está fazendo com que as fundações estão perdendo uma geração inteira de participantes. Eles estão se endividando, estão chegando nas fundações e estão sendo drenados, né, empurrados forçosamente para os bancos. A gente não faz propaganda, não mostra para eles nossos empréstimos, e mesmo para quem mostra, a gente está com regras muito restritas, muito restritivas, às vezes por força da legislação, mas às vezes por decisão nossa mesmo, e a gente está empurrando eles para o banco, e depois que o banco finca a bandeira na margem, ele tenta voltar, não consegue voltar, porque a legislação de portabilidade não permite que ele volte, enfim. É um ciclo vicioso que a gente está fazendo, que a gente perca uma geração e explica as nossas carteiras do segmento só diminuindo. E aí, gente, eu entendo que, para finalizar aqui a nossa apresentação, fazendo aqui uma paródia da propaganda do agro, empréstimo é rentabilidade, empréstimo é fidelidade, empréstimo é educação, empréstimo é previdência, empréstimo tem que ser pop, tem que estar na cabeça das pessoas, a gente tem que estar no nosso dia a dia. Gente, é isso. Obrigado.